Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa amada, Terezinha de Jesus. Que o amor do nosso amado Mestre possa envolver a todos essa noite. Para dar início, vamos fazer a leitura do livro Palavra de Luz. A escolha de hoje no livre-arbítrio será consequência amanhã. Causa de agora será ressalto depois. Vamos nesse momento procurar nos acomodar na cadeira, levar o nosso pensamento alto, sentir todas as vibrações, toda a harmonia que está nesse ambiente, que foi preparado pelos nossos irmãos espirituais desde muito cedo, antes de aqui adentrarmos. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, por esta oportunidade que nos é dada hoje, de estarmos aqui para mais uma noite de aprendizado. Senhor, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá. Abra os nossos corações para os ensinamentos que aqui vamos receber. Que seu amor possa nos envolver e nos acalmar. Que esse amor também envolva a nossa palestrante desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Quem vai nos falar é nossa irmã Madalena. O tema é Filhos, presente de Deus e desafios na reencarnação. A fonte de consulta é o Livro dos Espíritos, capítulo 208, questões 208, 582 e 583. E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, 9. Muito boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos falar, nós que somos mães, né, do bem mais precioso que nós temos, né, que a gente fala que são os nossos filhos, e vocês, filhos das mães, né, de vocês. Então, vamos falar desse presente divino de Deus. Eu sempre falo quando uma mulher está distante, que a maternidade é uma bênção de Deus. E os filhos são os presentes de Deus mesmo para todos nós. Então, os filhos, eles são considerados espíritos que reencarnam em um novo corpo físico para continuar sua jornada de aprendizado e evolução espiritual. E a doutrina espírita também nos ensina que cada espírito é único e traz consigo experiências de vidas passadas que influenciam seu comportamento e desenvolvimento nessa nova encarnação. Vocês, filhos, sabem que vocês escolheram os nossos pais? Vocês que escolheram eles. E eles também assumiram esse compromisso com vocês, de recebê-los, de cuidá-los. Vocês, filhos, sabem também, mamãe ali, que sua filha te escolheu? Ela te escolheu e você também. Assumiu esse compromisso com ela, para ajudá-la nessa reencarnação, ajudá-la nesse desenvolvimento, e esse desenvolvimento somos de ambos, tanto pais como filhos. E os filhos reencarnam para evoluir, aprender e expiar débitos do passado. Cada nova vida é uma oportunidade de crescimento moral e espiritual. Expiar os débitos, não só dos filhos, mas os pais também. Porque nós não sabemos em outras encarnações qual foi o nosso papel. Em que papel que eu estava? De filho? De irmã? De mãe de novo? Né? Nós não sabemos. Então,
Por isso que nós temos várias encarnações, para que nós possamos a cada uma delas evoluir cada vez mais. E na questão 408, Kardec pergunta para os espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? E aí os espíritos respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o de seus filhos pela educação. Isso é uma tarefa de todos nós. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Que grande responsabilidade que nós temos ainda. Quando ele fala de educação, não é a gente pensar que a educação, como muitas pessoas a gente ouve falar, que a escola que vai educar, não, ela vai excluir. A educação é a gente que dá, são os nossos exemplos, é o que nós passamos para os nossos filhos. Tem algumas situações, né, que a gente pensa, né, que os pais às vezes não dão muita importância aos comportamentos dos filhos, principalmente na idade escolar, né? Porque as crianças convivem todas, às vezes algumas manias e alguns sinais que essas crianças começam a mostrar, a gente ignora. E a gente fala, é só criança. Então aí já é um alerta para que a gente já visualize ali, comece a educar essa criança numa conduta, né? E na questão 582, ele ainda pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação possível. Uma verdadeira missão. Constitui ao mesmo tempo grandíssimo dever que o empenha. Mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização física débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Novamente ele afirma: se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Eu ouvi esses dias uma colega comentando que ela assistiu num canal de TV que duas situações de dois pais com filhos em escola. Os dois foram chamados, né, em escolas diferentes. A primeira situação eram crianças de 4 a 6 anos. O pai do menino foi chamado na escola porque o filho havia batido numa amiguinha. O pai conversou com a criança em casa. E antes de ir até a escola, ele passou numa floricultura, comprou um buquezinho de flores e deu para o filho e falou: chegando lá, você vai entregar para sua amiguinha, vai pedir desculpas e que isso não vai mais se repetir. Né? Aí já me ensinando para o filho o quanto é importante, né, o amor, a compreensão e não a briga. Né? Às vezes, por algum atrito ou outro na escola, algum esbarro ou outro, não precisa ir, né, para agressão. A outra situação é de um garoto de 12 anos e a irmãzinha de 6 anos. Os dois estudavam na mesma escola. O garoto fazia jiu-jitsu e lá, conversando no grupo de amigos, a irmãzinha estava junto e um deles chegou, que não fazia parte da turma, e começou a falar situações que não eram cabíveis para aquele momento, sobre drogas e outras situações. E o menino ali chamou a atenção dele. Poxa, vamos deixar esse assunto para lá, né? Você não está vendo que minha irmã está aqui? E aí, o que tem sua irmã? Um dia também ela não vai crescer, ela também não vai querer. E foi se exaltando a fala e o menino no movimento, depois o outro para dormir, né? Aí depois o outro para dormir. E o pai foi chamado lá, né? Chegou lá na escola, a diretora falou que ele estava suspenso e ele perguntou, mas por quê? Porque ele agrediu o colega e o colega chegou a desmaiar. Aí ele olhou para o filho e falou: me conta o que aconteceu, quero saber de você o que aconteceu. Aí o menino relatou a situação. Aí terminou, ele falou: muito bem, filho,
parabéns, você defendeu a sua irmã. Só que não deveria ser dessa forma, né? Poderia ter chamado alguém da coordenação, né, para conversar, e aí depois, né, se ninguém tomasse atitude, aí sim, talvez você pudesse fazer isso, mas não era certo. E virou para a diretora e falou: a senhora chamou o pai do outro garoto? Não. Então a senhora vai chamar, marcar e nós vamos conversar no estudo. Então, essa é a conduta, né? A conduta da conversa, da instrução, da educação que nós temos que ter. Nessa questão mesmo, ela é bem longa a resposta, e lá os Espíritos falam que muitos preferem cuidar do jardim, deixar que a planta fique bonita, a árvore frondosa, do que endireitar o caráter do filho. Esse é o que os Espíritos responderam para Kardec. Aí, por quê? Porque todos nós temos livre-arbítrio. As crianças também têm livre-arbítrio. E hoje mais do que nunca, né? Então, os filhos, assim como todos os espíritos, possuem livre-arbítrio. Isso significa que ao longo de sua vida, eles têm a capacidade de fazer escolhas que podem levá-los a evoluir ou a repetir erros do passado. É comum que espíritos que têm uma história juntos em vidas passadas reencarnem na mesma família com o objetivo de resolver questões pendentes ou fortalecer laços de amor. Repetir erros do passado. A gente repete mesmo muitas vezes. Estamos para aprender, né? Nós estamos aqui no mundo de prova e expiação para aprender. E as crianças também, tem muitas situações que elas trazem com ela de outras encarnações. E aí é nós, enquanto pai, que vamos estar ali moldando, conversando, orientando. É para isso que nós estamos aqui. E também os laços espirituais. Por quê? Entre a relação de pais e filhos é muitas vezes marcada por laços espirituais que transcendem a vida. Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. Espíritos menos adiantados, pode ser nós no meio deles, né? Estamos ali para auxiliar e eles também. Então é sempre o crescimento é mútuo, a gente não está num local, o crescimento não é só de um, são de ambos. E ali cresce o pai, cresce a mãe, cresce o filho, a família inteira, né? Então a evolução é de ambos. A educação espiritual, essa é importantíssima também. Engana-se quem espera que a educação dos filhos, ao exercer a maternidade e paternidade terrena, limita-se em alimentar e educar aquele filho para o mundo, dando-lhe valores e condições materiais até que alcancem a maioridade, quando estarão aptos para encararem sozinhos os desafios da vida. Às vezes a gente vê em algumas situações, até na nossa família, aquele adolescente que cresce, que não quer saber de nada, né? E fala: nossa, esse daí não vai casar nunca. E aí, de repente, ele se arruma, é pai, e a gente vê uma mudança, né? Ou é mãe, ou é uma menina, e a gente vê o crescimento daquele casal, o que a maternidade transforma, o que a paternidade transforma naquele casal, né? Porque as responsabilidades que eles têm em cuidar, em ajudar, e aquela criança, né, o carinho de cuidar deles de uma forma bem tranquila, bem amorosa, né? Então é isso. E o desenvolvimento das virtudes. A relação entre pais e filhos oferece muitas oportunidades para o desenvolvimento das virtudes, como a paciência, a generosidade e a compreensão. Os desafios enfrentados na educação são vistos como oportunidades de crescimento para ambos. E esse crescimento, falando também um pouco mais do crescimento espiritual, nós temos como obrigação também apresentar as nossas crianças a uma religião. Né? Hoje estamos aqui na doutrina espírita, mas pode ser em qualquer religião. Porque o crescimento espiritual e moral, principalmente, a gente adquire bastante dentro dos estudos. A nossa casa tem evangelização aos sábados, é todo sábado, 9h30 da manhã. Quem quiser vir para conhecer, a casa está aberta.
não tem criança, quer vir para participar? Pode participar, porque os pais trazem as crianças e tem uma sala que eles ficam também estudando. Enquanto as crianças ficam na sala delas, cada uma com a sua idade, os pais também têm a sala que ficam para o grupo de estudos. Então, quem tiver a oportunidade, quiser, estão todos convidados. Então, a evangelização aqui na casa desde a gestação, tá? Desde a barriga da mãe até a hora que o adolescente está aqui, passa como adulto, começa a ser trabalhador e tudo mais da casa. Então, estão todos convidados. Tem uma situação que a gente pode conversar sobre esse desenvolvimento de virtudes que vai de encontro àquelas duas situações que eu falei, né? O que o pai está mostrando ali para aquelas crianças? Né? O que ele está mostrando para eles? Como que é o comportamento que tem que se ter perante a sociedade, perante alguém da família? Porque o respeito não é só fora de casa, dentro de casa principalmente, né? A gente adquire principalmente dentro da nossa casa o respeito. E isso é de grande importância. Então, os filhos são espíritos em evolução, que reencarnam para aprender e crescer. A responsabilidade dos pais é fundamental nesse processo, pois ele tem o papel de guiar e apoiar os filhos em sua jornada. Cada interação e ensinamento contribui para a formação do caráter e da espiritualidade da nova geração. Interação e ensinamento. A gente precisa estar bem atentos, né, a essas situações e aos sinais que as nossas crianças mostram, né, desde tenra idade. Porque a gente percebe hoje que as crianças são diferentes das crianças de ontem, né? Ontem, nossos pais falavam assim, é não, acabou. Eu vou ficar quietinho, é não. Hoje você fala é não, por que não? Por que não? Não, porque não é resposta. E esse por que não é resposta? Eu quero explicação para isso. Hoje elas querem respostas concretas que convencem. Isso é falta de respeito? Não. É do espírito. É dessa nova geração. E aí muitas vezes a gente ainda está apegado lá atrás. Porque no meu tempo era assim, era. Hoje mudou, né? Modernidade, o mundo está aí mudando. Nós também precisamos mudar. E os nossos comportamentos enquanto pais também precisam mudar. Era a situação de uma outra forma. Não é aquela forma de ditador. É o que eu falo. É o que eu falo e acabou. Eu estou falando que é não e acabou. Você não vai, pronto. Já foi. A gente tem um não para falar de uma outra forma. Né? Um não de uma outra forma. De sentar, de conversar, né? De pegar a criança, conversar sentadinha. Não impere, eu vou ditar para você com autoridade, porque quem manda sou eu. Autoridade do pai, sim, nós temos autoridade do pai. E o filho tem que ter respeito conosco e não medo. Porque muitas vezes eles vão falar coisas lá fora. Por quê? Eu não posso falar com meu pai, eu não posso falar com a minha mãe, porque ele não me ouve. Eu tenho medo de falar e a reação dele. Né? Então é isso que a gente precisa prestar bem atenção. A autoridade é da mãe, não é do filho. Eu trouxe essa situação, não é porque a criança está ali gritando e a mãe está, né, inibida, não. Porque a gente precisa, numa situação dessa, que acontece. Porque os espíritos hoje, eles são bem mais avançados do que nós. E as crianças, quando elas estão numa rebeldia, vamos dizer assim, elas vêm para querer informação. O que essa criança está sentindo nesse momento? O que ela precisa de gritos, de falas enérgicas ou de calma, vamos conversar. Sentar, abraçar e conversar. O que a gente precisa evitar as conversas, né? Porque muitas vezes a gente está, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, e a criança fica aqui no meio. Como que essa criança fica? Porque o pai acha que é assim, a mãe acha que é assado. Os dois podem estar certos. Mas aquele momento ali, para a criança, estão discutindo uma situação que ela tem que passar. Né? Isso não pode acontecer. A gente tem que proporcionar a essas crianças um ambiente de amor, um ambiente fraterno,
um ambiente de cuidado. E a nossa escuta com essa criança está sendo acolhedora? Nós estamos sabendo escutar eles, os nossos filhos, os nossos jovens? Ou não? Muitos deles já estão indo buscar informações pela inteligência artificial. Porque dá tudo para eles que eles querem. Qualquer questão que ele põe lá, ele tem resposta. Por que não falar com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia? Porque muitas vezes em casa eles não têm esse espaço. Por isso. Então são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? Não. Porém, piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então aí já vem um refrigério para nós, né? Então eu não estou tão culpada assim, né? Eu não tenho tanta culpa. Então a gente pode fazer o que for, tudo para aquele filho, mas se ele não reconheceu, nós fizemos a nossa parte, né? Então é ele. Mas se a gente consegue fazer com que ele perceba que ele está indo para o caminho errado, nós temos esse mérito, né? Porque essas são as joias nossas, as joias que Deus nos deu. E aí, falando dessas joias, eu trago uma história. Ela chama Joias Devolvidas. Numa aldeia, um rabi, ele era muito religioso, uma pessoa muito procurada, muita gente ia atrás dele no conselho, quando estava com problemas, ia todo mundo ia atrás dele. E por ele ser essa pessoa muito dedicada à religião, ele também era chamado por outras cidades para também pregar o evangelho que ele tinha da religião dele. Ele era casado, tinha esposa e 2 filhos jovens. Em determinado momento ele precisou se ausentar de lá da aldeia para ir para as cidades vizinhas, municípios vizinhos, para fazer, né, a divulgação do evangelho. E durante o tempo que ele estava fora, um acidente matou os 2 filhos. A mulher, né, com dor, aquele momento doloroso, não sabendo o que fazer, né, apesar de ter uma fé bem consolidada, rogou a Deus para que ele não parasse, para que ela pudesse resolver aquela situação naquele momento. E pensando também no esposo quando retornasse, como que ela ia dar a notícia a ele, sabendo que ele tinha problemas cardíacos. Então, numa pressa, ela pediu para que Deus orientasse ela, serenasse, para que quando fosse o momento que o esposo retornasse, ela tivesse, né, ali uma situação para contar a história, para ele contar a situação que o ocorrido de uma forma tranquila. Passaram-se alguns dias e o esposo retorna para o lar. Voltou todo, né, cheio de saudade, né, conversando e tal. Entrou em casa. Cadê os filhos? Ah, os filhos estão por aí. Mas vem cá, me conta da viagem, deixa eu arrumar sua mala, vai tomar um banho, querendo dispersá-lo, né? Enquanto eu desarrumo a mala, você vai tomar um banho e eu vou preparar um lanche pra gente. Assim ele fez. Foi, quando voltou, ela já tinha colocado a mesa. Aí ele, mas me conta, cadê as crianças? Estão os meninos. Ai, deixa os meninos, me conta da viagem. O que aconteceu na viagem? Por onde você andou? E aí teve uma hora que ela não conseguiu, né? Porque ele ficou questionando toda hora, cadê os meninos? Que os meninos não estão em casa. E aí ela falou, então, meu querido, eu falo dos meninos depois, mas eu tenho uma situação que eu preciso que você me ajude a resolver. Aí, vamos lá, né? O que aconteceu? Eu notei que você está meio preocupada. O que houve? Aí ela falou assim, olha, é uma questão que eu realmente não sei como resolver. Então, nós vamos resolver com a ajuda de Deus. Pode me contar que nós vamos resolver. E aí ela falou, enquanto você esteve ausente, um amigo esteve aqui e me deixou 2 joias preciosíssimas. Nunca vi coisa mais linda.
É esse o problema. Mas estou vendo problema aí, mulher. O problema é que eu tenho que devolver. Mas eu me apeguei muito a elas. Não, isso não é sua. Nós temos que devolvê-lo. Ela, não, mas eu não consigo imaginar a situação de não tê-las mais comigo. Eu não consigo imaginar perdê-las. Meu amor, a gente não tem nada com isso. Então ninguém perde o que não tem. Se você ficar, vai equivaler a roubo, não é sua. Você nunca foi vaidosa? Por que você vai querer isso agora? Não, mas elas são tão preciosas, tão lindas. Nós vamos devolvê-la. Eu te ajudo, eu vou com você. E nós vamos devolvê-la hoje mesmo. Hoje mesmo, tudo bem? Ela, tudo bem. Que seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Aliás, ele já foi entregue. As joias, meu filho, eram nossos filhos. Ele compreendeu a situação que ela expôs. Se abraçaram e ali sem revolta, ficaram todos. E aí a gente fala, os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que o ajudemos a brilhar, a fim de que a gente ajude esse ser a evoluir, E Santo Agostinho fala, acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Por quê? Porque a gente não deve perder essa oportunidade, a oportunidade de auxiliá-los no cultivo das mais nobres virtudes, porque assim, quando tivermos que devolvê-los a Deus, que possamos estar ainda mais belos e mais valiosos, porque vai chegar um momento que Deus vai chegar para nós e vai perguntar: o que fizeste daquele que eu deixei sob sua responsabilidade? Porque não são nossos, estão sob nossa responsabilidade. E aí a gente pode responder: eu os amei com todo o meu amor. Boa noite, muita paz a todos. Muito obrigado. Vocês também, envolvidos nesse clima de paz e harmonia, levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer mais uma vez pelos ensinamentos que aqui recebemos. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, de infinita bondade, o Senhor que nos ama, nos acolhe neste momento, nos envolve em seus braços, nos ampare, nos auxilie, guie nossos passos, acalante nossos corações. Senhor, nos dê discernimento, serenidade, tranquilidade, Pai, para agir, pensar e falar. Nos ajude, Senhor, a sermos caridosos, a fazer o bem ao nosso próximo e amados. Pai, o Senhor, com o seu divino amor, com toda a sua bondade, envolva os nossos corações, visite nossos lares, ampare nossos familiares que lá se encontram, derrame sobre eles a sua luz e a sua paz.
para que eles possam, Pai, sentir o amor que nós sentimos por Ti. Obrigada, amado Mestre Jesus. Senhor, olhe pelos nossos irmãos que estão passando por provações, por todos os nossos irmãos que têm seus nomes no caderno de vibração, para que eles sejam, todos eles, amparados e auxiliados. Obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Peço a todos que continuem os seus lugares, com o pensamento elevado ao alto, para adentrar na câmara de paz.